olá pessoal concurseiro. Agora nós vamos falar de tempos e modos verbais. Não trarei aqui conjugações, porque as bancas em si ela não vai pedir para você conjugar verbo, mas irá exigir que você tenha uma boa noção da semântica, do sentido deste verbo. Às vezes pode ser que ela cobre de você que você faça uma relação entre algum verbo ou 2 ou 3 verbos que tem em um texto, ver se os verbos que estão no texto têm o mesmo sentido. Por isso é muito importante nós estudarmos tempo e modos verbais. Verbo, só recapitulando, verbo é a palavra que indica a ação praticada ou sofrida pelo sujeito, um fato de que o sujeito participa ativamente, estado ou qualidade do sujeito ou fenômeno da natureza. Estrutura e flexão do verbo. Conjugação verbal. Há 3 conjugações para os verbos da língua portuguesa. Essas 3. Primeira conjugação, verbos terminados em ar, cantar, falar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, aprender, ler, ser. Terceira conjugação, verbos terminados em ir, sorrir, cair. Observação, o verbo por e seus derivados pertencem à segunda conjugação, por ser originário do antigo verbo poer. O verbo por, apesar de não termos a terminação or, mas é que antigamente, ou seja, no português arcaico, o verbo por era verbo poer, portanto, pertence à segunda conjugação. Pessoas verbais. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Modos verbais. São 3 os modos verbais na língua portuguesa. Indicativo, que expressa a atitude de certeza. Subjuntivo, que expressa a atitude de dúvida, hipótese, desejo, situações hipotéticas que poderá ou não acontecer. E imperativo, que expressa a atitude de ordem, pedido, conselho, é muito abundante nos termos injuntivos, naqueles textos que orienta quem está lendo, faça isso, faça aquilo, muito encontrado em bula de remédio, nos manuais de equipamentos que compramos, tem sempre esses imperativos. Sempre é uma interlocução entre o emissor e o destinatário. O modo indicativo. Tempos verbais do indicativo. Primeiro, presente. Indica fatos que ocorrem no dia a dia, corriqueiramente. Todos os dias, caminho no trevo. Então, todos os dias é um fato que acontece e isso é corriqueiro. Estudo em minha casa. Então, isso é uma outra ocorrência do dia a dia. Confio em meus amigos. Ou seja, eu confio neles. Isso é corriqueiro. Pretérito indica fatos que ocorreram. Olha só, presente, fatos que ocorrem no dia a dia, corriqueiramente. Pretérito indica fatos que já ocorreram. Ontem caminhei no trevo. Estudei no Santana no ano passado. Confiei em pseudo amigos. Pretérito imperfeito indica fato que ocorria com frequência no passado, ou fato que não havia chegado ao final no momento em que estava sendo observado. Por isso, há esta imperfeição. Aconteceu no passado, mas não terminou, não parou, ou não traz a ideia que parou. Exemplos. Naquela época, todos os dias eu caminhava no trevo. Aí fica a dúvida, por ser um pretérito imperfeito, caminhava, não caminha mais? Eu estudava no 11 de abril quando conheci Beth. Estudava, não estuda mais. Eu confiava naqueles amigos. Confiava, não confia mais. Então, esta é a característica do pretérito imperfeito. Ele deixa dúvidas se acontecia, continua acontecendo ou não. Pretérito mais que perfeito, olha só a diferença. Indica fato ocorrido antes de outro no pretérito perfeito do indicativo. Ontem, quando você foi ao trevo, eu já caminhara 6 quilômetros. Indica esse fato, olha só, o caminhara indica algo ocorrido antes do pretérito, quando você foi ao trevo. Eu já estudara quando conheci Beth. Então, quando eu conheci Beth,
Anteriormente, eu já estudara no Santana. Eu confiara naquele amigo que mentiu a mim. Então, quando ele mentiu a mim, eu já confiara nele. Futuro indica fatos que ocorrem depois do momento da fala. Futuro do presente indica fato que com certeza ocorrerá. Então, uma coisa que irá acontecer. Amanhã, caminharei no trevo pela manhã. Estudarei no Santana no ano que vem. Eu confiarei mais uma vez naquele amigo que mentiu a mim. Então, olha só, são fatos que irão acontecer. Estou dando uma certeza. Futuro do pretérito indica fato futuro, dependente de outro anterior a ele. Então, sempre vai depender de algo para que aconteça. Eu caminharia todos os dias, se não trabalhasse tanto. Então, depende desse trabalho. Se eu não trabalhasse tanto, eu caminharia todos os dias. Estudaria na UEM, se morasse em Maringá. Então, é dependente. É um futuro, mas depende de algo do pretérito. Eu confiaria mais uma vez naquele amigo, se ele me prometesse não mais me trair. Vamos agora aos modos subjuntivo e imperativo. Tempos verbais do subjuntivo. Presente indica desejo atual, dúvida que ocorre no momento da fala. Espero que eu caminhe bastante no ano que vem. Há um desejo, espero que eu caminhe no ano que vem. Espero que eu caminhe bastante no ano que vem. O meu desejo é que eu estude no Santana ainda. Há uma hipótese, uma situação hipotética de dúvida. Duvido de que eu confie nele novamente. Pretérito imperfeito indica condição, hipótese. Normalmente é usado como futuro do pretérito do indicativo. Lembrando que nós estamos no modo subjuntivo, no modo das hipóteses. Eu caminharia todos os dias se não trabalhasse tanto. Estudaria na UEM se morasse em Maringá. Eu confiaria mais uma vez naquele amigo se ele me prometesse não mais me trair. Futuro indica hipótese futura. Quando eu começar a caminhar todos os dias, sentir-me-ei melhor. Então, é uma situação hipotética, poderá acontecer, claro, se eu caminhar todos os dias. Quando eu estudar na UEM, aprenderei mais coisas. Então, hipótese, mais uma vez, presa a alguma coisa que poderá acontecer ou não. Quando ele me prometer que não me trairá, voltarei a confiar nele. Então, esse futuro do modo subjuntivo indica uma hipótese futura. Hipótese é algo que poderá acontecer ou não. O modo imperativo. O modo imperativo sempre vai expressar ordem, pedido, conselho. Quando você abre o manual de instrução do seu equipamento novo, lá está uma série de verbos do imperativo. Faça isso, faça aquilo, ligue o cabo, coloque na tomada, enfim, várias ordens. Esses verbos que transmitem essas ordens estão no imperativo. Caminhe todos os dias para a saúde melhorar. Exemplo, caminhe todos os dias para a saúde melhorar. Então, aqui nós temos uma ordem. Para a saúde melhorar, é necessário que caminhe todos os dias. As formas nominais são 3 as chamadas formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. As formas que terminam as formas nominais no infinitivo são ar, ir. Gerúndio são as formas terminadas com NDO ou em NDO. Particípio são as formas terminadas em ado ou ido. No infinito, cantar, falar, correr, ir, sorrir. Do gerúndio são as formas terminadas em NDO, cantando, falando, sorrindo, todas terminadas em NDO. Não esqueça disso. O particípio são as formas terminadas em ado ou ido: falado, cantado, sofrido, rendido. Tempos compostos. Os tempos verbais compostos são formados por locuções verbais que têm como auxiliares os verbos ter e haver e como principal qualquer verbo no particípio. Então, qualquer verbo que tem o particípio ado ou ido também são chamados de verbos principal no particípio. Pretérito perfeito composto do indicativo é a formação de locução verbal. Voltando um pouquinho, locução é quando nós temos duas palavras para formar um mesmo sentido.
É a formação de locução verbal com auxiliar ter ou haver no presente do indicativo e o principal no particípio, indicando o fato que tenha ocorrido com frequência ultimamente. Eu tenho, do verbo ter, estudado demais ultimamente. O verbo com o particípio estudado, terminou com ado, eu tenho, ele está auxiliando esse verbo. Eu tenho estudado demais ultimamente. Então, tenho estudado é uma locução verbal. Todos nós temos esforçado para a empresa crescer. Então, todos nós temos esforçados. Temos, mais uma vez, do verbo ter, esforçado, verbo com particípio final ado, formando a locução verbal. Será que tu tens tentado melhorar? Mais uma vez, o verbo com particípio ado, dando a característica do pretérito perfeito composto do indicativo. Pretérito perfeito composto do subjuntivo, mais uma vez trazendo uma ideia de hipótese. É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no presente do subjuntivo e o principal no particípio. Então, o auxiliar ter e haver no presente do subjuntivo, no presente apontando hipótese, e o principal no particípio, ado ou ido. Espero que você tenha estudado. Olha só, o principal no particípio ado, com o auxiliar tenha. Estudado para quê? Para conseguir aprovação. Pretérito perfeito composto do subjuntivo, trazendo uma ideia de hipótese. O meu desejo é que todos nós nos tenhamos esforçado para a empresa crescer. Ou seja, não há uma certeza, é uma hipótese, é uma ideia. O meu desejo é que todos nós nos tenhamos esforçado para a empresa crescer. Duvido de que tu tenhas tentado melhorar. Mais uma vez, trouxe dúvida, trouxe hipótese, o subjuntivo está presente. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. É a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no pretérito imperfeito do indicativo e o principal no particípio. Mais uma vez, particípio ido ou ado, tendo o mesmo valor que pretérito mais que perfeito do indicativo simples. Ontem, quando você foi ao trevo, eu já tinha, olha o verbo ter, caminhado ao particípio ado 6 quilômetros. Eu já tinha estudado no 11 de abril quando te conheci. Eu já tinha, verbo ter, mais uma vez estudado o particípio ado, formando o composto do indicativo. Eu tinha do verbo ter confiado naquele amigo que mentiu a mim. Mesmo exemplo, verbo com particípio ado, sendo o principal, auxiliado pelo verbo ter, que é tinha. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. É a formação de locução verbal com auxiliar ter ou haver no pretérito imperfeito do subjuntivo e o principal no particípio ado ou ido, tendo o mesmo valor que o pretérito imperfeito do subjuntivo simples. Eu teria, olha só, pretérito mais que perfeito, mas no modo subjuntivo. Eu teria caminhado todos os dias desse ano se não tivesse trabalhado tanto. Eu teria estudado no 11 de abril, se não me tivesse mudado de cidade. Eu teria confiado mais uma vez naquele amigo se ele me tivesse prometido não mais me trair. Observação: perceba que todas as frases remetem à ação obrigatoriamente para o passado. A frase se eu estudasse, aprenderia é completamente diferente. Se eu tivesse estudado, teria aprendido. Futuro do presente composto do indicativo. É a formação de locução verbal com auxiliar ter ou haver no futuro do presente simples do indicativo e o principal sempre no particípio ado ou ido, tendo o mesmo valor que o futuro do presente simples do indicativo. Exemplo: quando você chegar ao trevo, eu já terei caminhado 6 quilômetros. Quando você chegar ao trevo, eu já terei. Está aí o verbo ter no futuro do presente do indicativo, um modo simples, caminhado. Aqui está o verbo caminhar com um particípio ado, tendo o mesmo valor que o futuro do presente. Eu já terei caminhado 6 quilômetros. Amanhã, quando o dia amanhecer, eu já terei esquecido. Trouxe esse ido só para fugir um pouco do ado. Daí o verbo no particípio, ido, terei, verbo ter, fechando essa questão do futuro do presente composto do indicativo. Futuro do pretérito composto do indicativo. É a formação de locução verbal com auxiliar ter ou haver no futuro do pretérito simples do indicativo.
Eu principal no particípio. Então, o verbo ter ou haver no futuro do pretérito simples, indicando uma ação. E o verbo principal tendo o mesmo valor que o futuro do pretérito simples do indicativo, sempre com o particípio ado ou ido. Eu teria caminhado, aqui já está o verbo principal com o particípio ado, teria, verbo ter, no futuro do pretérito, eu teria caminhado todos os dias desse ano, se não estivesse trabalhando tanto. Futuro composto do subjuntivo. É a formação de locução verbal com auxiliar ter ou haver no futuro do subjuntivo simples e sempre o principal no particípio ado ou ido tendo o mesmo valor que o futuro do subjuntivo simples. Quando você tiver verbo ter terminado o verbo principal com particípio ado, sua série de exercícios, eu caminharei 6 km. Então, futuro composto do subjuntivo. Está ligado a uma hipótese, quando você terminar. Se não terminar, talvez eu não caminhe. Observe estas abaixo aqui. Quando você tiver terminado o trabalho, telefonarei a Oswaldo. Então, existe uma dependência. Telefonarei a Oswaldo quando você terminar o trabalho. Quando você tiver terminado o trabalho, já terei telefonado a Oswaldo. Perceba agora que, novamente, o significado é totalmente diferente em ambas as frases. No primeiro caso, esperarei você praticar a sua ação para depois praticar a minha. No segundo, primeiro praticarei a minha. Por isso, o uso do advérbio já. Quando você tiver terminado o trabalho, já terei telefonado ao Oswaldo. Olha só, não há uma dependência agora. Porque quando você tiver terminado esse trabalho que você está fazendo aí, já terei telefonado ao Oswaldo. Infinitivo pessoal composto. É a formação de locução verbal com auxiliar ter ou haver no infinitivo pessoal composto. É a formação de locução verbal com auxiliar ter ou haver no infinitivo pessoal simples e o principal no particípio, indicando a ação passada em relação ao momento da fala. Para você ter comprado esse carro, necessitou de muito dinheiro. Então, para você ter comprado, é uma ação do momento. Para você ter comprado esse carro, necessitou, passado, de muito dinheiro. Está aqui o verbo ter na sua forma simples, né? Para você ter. Agora vem o verbo principal no particípio comprado. Esse carro necessitou de muito dinheiro. Pessoal, leia muito isso aqui. Volte várias vezes o quanto precisar, mas entenda isso aqui. Por quê? Porque a banca cobra isso da gente. Por exemplo, pega lá um verbo: para você ter comprado este carro. Para você ter comprado esse carro, necessitou de muito dinheiro. Ela pega essa locução ter comprado e pergunta qual é o tempo verbal dessa locução. E aí a gente tem que saber na ponta da língua, tatuado no coração, escrito na mente. Valeu, Deus abençoe, até a próxima aula.